Olá, pátria amada Brasil, meu abraço a você, meu bom dia, Deus te abençoe. Hoje, 22 de dezembro de 2025, segunda-feira, tenho aqui uma palavra de Deus para te abençoar. Amém? Você crê? Fica até o final, Deus vai te abençoar. Hebreus 12, versículos 9 e 10 diz assim a palavra de Deus. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Glória a Deus. Hebreus 12 vai nos orientar, nos ensinar como nós devemos viver aqui nesse mundo de uma forma justa, honesta, agradável a Deus, que possam justificar a nossa filiação a Deus. O crente não vive de qualquer jeito, não. Amém? Vamos aqui ao texto, Hebreus 12, 9, começa dizendo: além disso, tinham nossos pais segundo a carne, natural. Nascemos de nosso pai e nossa mãe, uma coisa completamente natural e normal, estabelecida por Deus. Então, essa expressão só está nos lembrando que nós temos os nossos pais naturais. Isso é uma condição perfeitamente normal. E o texto vai dizer que nos corrigiam e os respeitavam. Duas coisas. Os nossos pais nos corrigiam. Hoje, um pai não pode mais corrigir uma criança. Né? A Bíblia diz que nós devemos corrigir. E eu sigo a palavra de Deus. Não é espancar, é corrigir. Mas esse mundo aí não deixa você nem corrigir. Deixa a criança fazer o que ela quer. É assim que esse mundo secularizado pensa. Mas os nossos pais nos corrigiam e nós os respeitávamos, é o natural. Nesse sentido, a palavra de Deus ela vai nos orientar a respeito do próprio respeito que nós temos que ter pelos pais que nos ensinam e nos orientam, e por Deus, que também é o Deus que tem nos orientado através da sua palavra. Então, essa relação, essa comparação entre os pais naturais, humanamente falando, e o Deus Pai, está nos chamando a atenção para essa perspectiva de obediência e respeito, aceitar a correção do pai. Tem gente que não aceita. O pai diz: menino, não faz isso não. Ora, o menino faz pior. Amém? Aqui uma recomendação, a pausa. Tenha cuidado com seus filhos, cuidado com a internet. Tem muito vagabundo, criminoso que deveria. Oh, Jesus! Que está aí e pode assediar seu filho pela internet, que isso acontece. São os crimes virtuais. Mas que Deus seja louvado e eles possam ir sendo presos, esses covardes. Então, a correção do pai e respeito ao pai é uma coisa natural. E aí o texto no versículo 9 vai dizer assim: não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual. Deixa eu explicar isso aqui rapidamente. Pai espiritual é Deus. Quando Deus criou o ser humano, nós nos tornou alma vivente. Soprou nas narinas do ser criado como alma vivente e deu-lhe os fôlego de vida, o Espírito de Deus. Pneumático, né? Pneumatologia, você é teólogo. Então, deu esse Espírito. Então, nós devemos maior submissão a Deus. O que Adão e Eva fizeram? Não se submeteram a Deus, fizeram a sua vontade. E aí de lá para cá é isso que o ser humano vem fazendo. Não, não respeita pai e mãe, consequentemente não respeita Deus, que é o ser espiritual, criador de todos nós. E já avisei a você que nós nos tornamos filhos hoje pela fé em Cristo. Nós todos somos criados por Deus, temos essa presença, somos imagem e semelhança de Deus. Agora, a imagem decaída, e essa imagem decaída não aceita correção e não respeita. Nem o pai, nem o pai biológico, nem o pai que cria, nem o pai espiritual que é Deus. Então, o genuíno crente, ele sabe disso,
que nós devemos respeitar aos pais, aceitarmos as suas correções. Claro, se vê que é uma coisa meio absurda, mas mesmo assim o respeito é necessário. Não precisa desrespeitar, tá certo? E também nos submeter ao Pai espiritual como obediência a Deus. Nos tornamos filhos pelo novo nascimento, nós somos feitos filhos de Deus. Se somos feitos filhos de Deus por esse novo nascimento, que João ensina lá no capítulo 3, leia esse texto, ele é muito gracioso, capítulo 3 do Evangelho de João, que fala desse novo ser que é gerado pelo Espírito de Deus, portanto se torna filho de Deus, aí tem a obrigação. Assim, aliás, eu vou trocar esse termo obrigação. Tem amor a Deus. E nós respeitamos a Deus por amor. Porque ele nos amou. Vai passar uma propaganda já já, mas é o vendedor. Deus abençoe a vida dele aí. Então, assim, o genuíno crente, ele sabe disso. Ele tanto respeita os pais biológicos, como respeita o pai espiritual, que é Deus. E aí eu vou dizer, não aceita por obrigação, não respeita por obrigação, mas por amor, porque ele sabe que Deus lhe amou. Deus te ama. Você precisa só crer nele. Mesmo que você não creia, ele continua te amando, ele te deu vida. Agora quer te dar vida com ele, relacional, paternidade, para que você possa entender Deus e respeitar Deus. Porque você está desrespeitando a Deus quando você faz aí tudo errado. Mentira, não estou julgando ninguém. Usar droga, se empanturrar de cachaça, que era o meu caso, Jesus me livrou, graças a Deus. Aí quando faz isso, aí vai para outros erros, e não tem jeito. Você precisa entender Deus, se aproximar dele, crer nele e se submeter a ele, porque ele é esse Deus espiritual. Deixa eu te dizer uma coisa: o mundo espiritual é mais real do que o visível. Olha, esse visível aqui vai se acabar. O espiritual, que está a essência de Deus em mim, é eterno. Então, o espiritual é mais real do que o material, do que o visível. Se submeta a Deus, aprenda. Quem não se submete a Deus faz todo tipo de atrocidade. Mente, faz todo tipo de coisa, faz todo tipo de negócio errado. Amém? E o crente, ele sabe que Deus amou a você antes, e você que ainda não creu, Deus também te ama. Você precisa só tomar uma atitude diante dele, entender que ele é Deus e, Senhor, eu estava te desobedecendo, indo para macumba, fazendo não sei o que, fazendo isso, fazendo aquilo, servindo a Deus estranho e tal. Senhor, eu estou aqui, me perdoe, e ele vai te abraçar, porque ele te ama. Amém? Eu não sou melhor do que você. Apenas entendi a dimensão, a incomensuralidade da grandeza do amor de Deus por minha vida. Paulo escreveu assim em Romanos 5,8: Mas Deus prova o seu amor para conosco em ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esses nós ainda pecadores é os que não creram, continuam sendo pecadores diante de Deus porque não creram ainda em Cristo como Senhor. Amém? E o texto vai continuar dizendo assim: E então viveremos. Esse viver eu vou aplicar de duas formas. Viveremos em paz aqui na terra, viveremos em paz com Deus, respeitando, fazendo o que é justo, fazendo o que é correto, e viveremos eternamente com Deus. É a promessa do Senhor. Amém? Estou aplicando dessas duas formas. Esse respeito a Deus, a submissão a Deus por essa fé, por essa paternidade recebida por essa fé, então viveremos. A morte física é para todo mundo, mas viveremos aqui com tranquilidade, com paz, com essa segurança de fé e eternamente com Deus. Amém? E aí o texto no versículo 10 vai dizer: Pois ele nos corrigiu por pouco tempo. O Pai é temporal. O Pai, às vezes, é natural que faleça antes do Filho. E se eu falecer antes do Pai? Ele só me corrigiu temporariamente. E essa condição é uma condição temporal que nós devemos ter respeito. Aí o versículo 10 vai dizer: Segundo melhor lhes parecia, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. Então, o pai humano, ele vai fazer uma leitura. Oh, isso aqui, meu pai dizia, isso aqui para o Andrezinho deve ser melhor. Andrezinho, tu presta atenção. E o Andrezinho não prestou muita atenção no que o pai estava dizendo. Mas louvado seja Deus. Então, esse pai humano que corrige é natural. E por pouco tempo, mas
daquilo que parece ser melhor. Olha, quando seu pai lhe corrigir, isso é uma recomendação. Não se rebele, não. Faça uma reflexão, veja se aquilo vai ser bom para você. Se não for bom, você não precisa desrespeitar seu pai e sua mãe, não. Se não for bom, você vai, leva tranquilo, não precisa nem fazer, mas leva com tranquilidade. Mas faça uma reflexão, porque veja se é bom para você. Mas assim, Deus, aí ele vai dizer que Deus nos disciplina para aproveitamento. Olha, o versículo anterior de ontem que nós lemos diz que o pai corrige a quem ama. Então, essa disciplina de Deus é para a minha melhoria. Amém? Quem não aceita a correção de Deus, meu irmão, vai ser orgulhoso, vai achar que é você que é capaz, vai achar que eu sou o cara de pau. Não aceita a disciplina de Deus. Não tem aproveitamento para Deus, nem para mim, nem para o mundo. Se obedece o mundo, você vai viver de acordo com o mundo e está tudo certo. Agora, se vem para Deus, tem a paternidade por essa fé em Cristo, sabe que Deus agora é seu Pai, aí você precisa aceitar a disciplina de Deus. Às vezes, Deus nos disciplina de forma que a gente muitas vezes não entende no momento. Mas o Espírito de Deus ele vai nos fazendo compreender. Eu, como crente em Jesus Cristo, já passei por situações que eu fiquei me questionando e eu digo, meu Deus, e que é isso? E depois eu aprendi. Ele é meu pai. Estava só dizendo assim, André, presta atenção. Isso aqui é para a tua melhoria, para tu entender melhor, até para tu ensinar para os outros. Não faz, eu estou te corrigindo, te ensinando, cara. Deus fala como você precisa entender. Eu estou dizendo aqui, Deus dizendo, cara, os fariseus vão se decepcionar. Mas Deus, ele é Pai, amigo, Senhor, Salvador. Tem direito sobre a vida do seu filho para disciplinar, para que o filho não erre o caminho, para que o filho não faça bobagem. Então, quando Deus estiver lhe corrigindo, é para o seu benefício. Amém? E o versículo 10 vai terminar dizendo assim: a fim de sermos participantes da sua santidade. Ora, se você não aceita a correção de Deus, você não tem parte com Deus. Você não vai ter um aperfeiçoamento na sua santidade, na sua vida de santo na terra. Amém? Entenda, quando nós aceitamos a Cristo, existe um milagre de Deus que a gente não consegue explicar, isso é uma ação sobrenatural. O Espírito Santo nos convence da verdade que Cristo é Senhor da nossa vida, isso é uma ação sobrenatural. Nós entendemos que somos filhos de Deus, nos tornamos santos por essa verdade, porque Deus nos chamou para Ele. E Ele é santo, nos tornamos santos por essa realidade. E aí, quando Deus nos corrige, é porque nós somos participantes dessa santidade e aí nós precisamos viver como santos aqui na terra. Amém? Santo compra e paga, santo não engana, santo não mente, santo não faz atrocidade, santo não combina com o que é errado, santo não participa de aquilo que é errado, aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então, para nos aperfeiçoar na santidade é isso. Agora, é porque é um negócio muito precioso. Isso é gracioso. Uma alma humana, com desejos humanos, com vontades humanas, gerado um ser espiritual, nascido de novo para a fé, que Deus é o Senhor da vida e Pai, e você ter equilíbrio entre essas duas coisas. Se a carnal dominar, está perdido. Então, o que deve acontecer? O espiritual deve dominar sobre a nossa carne, amado. E nós vamos cada vez mais nos aperfeiçoando. Já somos perfeitos quando nascemos, santos. Agora, o santo precisa ter uma vida de santidade, porque nós cremos que somos salvos pela graça, mas ser salvo pela graça e viver sem graça não tem graça nenhuma. Você nem nasceu ainda. Amém? Então, se você é filho, aceite a correção de Deus. Vai ser melhor para ti. Tu vai ver como vai ser glorioso, gostoso. Tu vai aprender com Deus e tu vai saber, tu vai identificar entre o bem e o mal e tu vai preferir o bem. O certo e o errado, tu vai preferir o certo. Amém? Entre a injustiça e a justiça, tu vai querer a justiça. Amém? Eu vou
Não tem jeito, tem que contextualizar. Nosso Brasil está vivendo um momento de grande injustiça. O nosso Supremo é injusto, perseguidor. E se aqueles homens e aquela mulher, a Vossa Excelência Carmen Lúcia, se converterem, nós de fato teremos justiça no Brasil. Se não, é injusto, porque não tem a filiação, não tem a ação do Espírito, não respeita Deus, não tem como ter uma vida santa, vai fazer o que é errado. E assim é para todo mundo, para os de cima e para os de baixo. É isso. Amém? Então deixe Deus lhe corrigir, porque Deus é Pai, é bom, e é Ele que nos abençoa e nos aperfeiçoa a cada dia, até a volta de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde, te dê uma boa segunda-feira, em nome de Jesus. Amém.